Quanto a nós, Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós vamos começar nessa noite uma série de mensagens que vai até o finalzinho de dezembro. Nós estamos intitulando de O Natal Cristão. Nós vamos entender o que é o Natal segundo as Escrituras, aquilo que o Natal é para nós como povo do Senhor. Nossa jornada começa em Gênesis, posteriormente passaremos ao profeta Isaías, até que cheguemos então ao Novo Testamento, quando Cristo Jesus nasce do ventre da Virgem Maria, sobre o poder do Santo Espírito do Senhor. Gênesis capítulo 3, verso 15, nós vamos pensar nessa noite sobre a origem do Natal. Uma vez mais, a origem do Natal. Diz-nos assim a palavra do Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos juntos em uma só voz? Nos diz assim a palavra do Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nessa noite de celebração, nós agora aquietamos a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos da Tua Palavra. Portanto, nós oramos e rogamos encarecidamente, por intermédio de Cristo Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, edificando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé e nos encorajando, Senhor Deus, a vivermos este mês do Natal de forma bíblica, celebrando ao Senhor pelo Teu grande amor que fez Cristo vir ao mundo e morrer por nós naquela cruz. Nós Te louvamos e bendizemos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. O que é um Natal para você? Como você compreende, como você enxerga, como você entende o Natal? Qual significado o Natal tem na sua vida? Qual o significado que o Natal tem para a sua eternidade? Será que quando nós falamos de Natal, nós falamos apenas de coisas temporárias e passageiras? Ou há verdades eternas que a palavra do Senhor nos ensina e nos relembra nesta época do ano? Quando você chega ao dia 25 de dezembro de cada ano que o Senhor Deus lhe dá, pela sua graça, debaixo no sol, como você celebra este dia? O que se passa na sua mente? Como o seu coração entende este dia tão importante para a fé cristã, que nos ensina sobre a verdade de quem Cristo é e daquilo que Ele fez para nós? Quando nós olhamos ao nosso redor, para alguns, o Natal é uma época de troca de presentes, é uma época de festejarmos a amizade, dando-nos presentes uns aos outros. Às vezes as pessoas brigam o ano inteiro, mas no Natal fazem as pazes, trocando presentes, amigos secretos e outras coisas nesse sentido. Para outros, é um momento de festas, com muita comida, com muita bebida, com fartura, de celebrar a união entre os familiares. Mesmo que durante o ano, a família tenha vivido um pé de guerra. Neste tempo, é tempo de reunir a família e celebrar a vida. Há ainda aqueles que creem que o Natal é uma ocasião de estabelecer a paz entre pessoas feridas, machucadas, entre familiares e amigos, e de comemorar o amor que une as pessoas nessa vida terrível que nós vivemos neste mundo cruel. Mas e para ti, cristão, como você vê o Natal? Como você enxerga? Para você que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, o que é o Natal para você?
Biblicamente falando, o Natal é uma ocasião que celebramos a Deus pela encarnação do seu Filho. É isso que nós veremos durante este mês. O nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que veio ao mundo para redimir-nos e consequentemente estabelecer a paz entre Deus e nós. Este é um resumo da mensagem do Natal. O Deus que se encarna vem ao mundo para morrer por nós, para nos dar a paz novamente com aquele Deus que nos criou. Por isso, para nós, biblicamente falando, como cristãos, antes de qualquer coisa e acima de tudo, o Natal é uma manifestação do grandioso, eterno amor de Deus por nós, pecadores. Se tem um momento no qual nós nos lembramos do amor de Deus, é o Natal. O amor que move o Senhor a se encarnar, a ser reconhecido em figura humana, viver uma vida perfeita, obediente a Deus, para sacrificar-se por nós na cruz do Calvário. Um amor que fez com que Cristo se encarnasse, não para passear na Disney, não para viver uma vida tranquila, ao contrário, para viver uma vida inteira se preparando para morrer por nós na cruz do Calvário. A origem desta história, como de todas as coisas no universo, nós encontramos no livro de Gênesis. Como você sabe, este livro é o livro das origens, que nos mostra e nos conta o começo de todas as coisas, inclusive o começo do Natal, desta história de amor redentivo de Deus por nós, pecadores. Isso está estampado para nós no verso que nós acabamos de ler, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que nos diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós estamos acostumados a olhar para Gênesis capítulo 3, apenas quando pensamos na origem do pecado. Da onde é que o pecado veio? Como ele surgiu? Como eu me tornei um pecador desgraçado como eu sou? Por que eu sou pecador? E Gênesis 3 responde todas essas perguntas para nós. Muitas vezes nós olhamos para Gênesis 3 buscando encontrar e ver a graça de Deus cintilando ainda mesmo quando o homem acabara de pecar, perdoando o homem, chamando o homem para ter uma vida consigo. Mas também Gênesis 3 é a origem do raio da esperança que o Natal nos lembra. Gênesis capítulo 3 é o raio da esperança para todos os pecadores perdidos. O raio da esperança da encarnação de Cristo Jesus, do Filho de Deus, do Deus de Deus, que é o Todo-Poderoso e que veio ao mundo. Neste sentido, Gênesis 3,15 é aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. É a primeira vez que as boas novas do Evangelho são proclamadas na Escritura. A primeira vez que nós vemos as boas novas de salvação não é nos profetas, não é no Novo Testamento, ao contrário, é aqui em Gênesis 3, verso 15. Este texto tem sido entendido e pregado pelos pastores, teólogos, estudiosos ao longo do tempo como o proto-evangelho. A primeira profecia sobre a vinda do Messias para vir ao mundo, triunfar sobre Satanás e libertar o povo de Deus da escravidão do pecado. Se nós queremos entender o Natal cristão, se nós queremos entender a mensagem bíblica do Natal, é aqui que a nossa jornada tem que começar. Não é no profeta Isaías, não é no Evangelho de Mateus, é aqui. É Gênesis 3,15, quando, se você olhar o verso 15 mais uma vez, é-nos prometido um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Nesse sentido, Gênesis 3,15 nos ensina que a vinda do Messias significaria 3 coisas. A primeira delas, luz para os cegos. A segunda, perdão aos culpados. E a terceira, vida aos mortos. Nós vamos começar entendendo que o Natal envolve luz para
os cegos. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso de número 5 e posteriormente o verso de número 7. Vamos lá? Verso 5, a palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus... Verso 7. Quando nós olhamos Gênesis 1 e 2, Adão e Eva foram criados positivamente santos, ou seja, eles foram criados voltados para o Senhor. O seu coração, a mente dos nossos primeiros pais estavam voltados para o Senhor. Eles viviam uma vida perfeita de santidade e retidão diante do Senhor. A alegria do coração de Adão e Eva era ter uma comunhão santa com o Senhor, pura com o Senhor, onde o pecado não manchava e não destruía esta criação. Estou dizendo a você que os nossos primeiros pais, antes da queda, possuíam os seus olhos fitos em Deus, fitos na verdade de Deus, cujo maior deleite do coração deles era a comunhão com o poderoso Criador. Eles enxergavam, eles se guiavam pela voz de Deus, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus havia revelado a eles. Deus era a luz daquele jardim, Deus era a luz daquele paraíso que conduzia os nossos primeiros pais em um caminho de santidade, de retidão, para que tudo continuasse perfeito como Deus havia criado. Mas quando nós chegamos em Gênesis 3, nós vemos que algo acontece na história da redenção, sem nos explicar como. Gênesis 3 nos mostra apenas que Satanás agora está no jardim. E Satanás vai ter uma conversa com Eva. Satanás tenta o coração de Eva. E a tentação de Satanás vem como uma nova forma de enxergar a realidade. Satanás está dizendo a Eva: olha, a forma como você vê o mundo não é correta, não é perfeita. Os seus olhos precisam se abrir para que você conheça o bem, para que você conheça o mal, para que você seja como Deus. Eva, a forma como você enxerga a realidade é uma forma equivocada. Eu tenho uma nova forma para você. Eu consigo abrir os seus olhos, Eva, e você vai compreender tudo o que hoje a sua mente é incapaz de compreender. Você vai enxergar aquilo que você é incapaz de ver. Na verdade, a tentação de Satanás para Eva é para que ela não ficasse com seus olhos fitos em Deus. Na verdade, Satanás quer tirar Eva do lugar do qual ela foi colocada quando criada por Deus, como uma auxiliadora do seu marido, cujo qual casal deveriam continuar com os olhos fitos no Senhor eterno. Mas Satanás pensa diferente. Eva, você precisa como Deus, para ser igual a Deus, para ser Deus, enxergar e dominar o bem e o mal. Perceba então que uma nova espécie de visão está sendo oferecida a Eva. Uma nova visão de enxergar a Deus, de enxergar o mundo, de enxergar a si mesmo, enxergar até mesmo o seu próprio marido. E lembre-se que Adão estava do lado de Eva. A tentação não era só para um, era na verdade para os dois. O texto vai nos dizer no verso 6, que a mulher pega do fruto, come do fruto, dá ao seu marido que também come do fruto, e então algo acontece. O texto nos diz no verso 7, que os olhos de ambos são abertos. Abriram-se os olhos de ambos. Mas esse abrir de olhos, essa nova visão aceita por Eva, na verdade tinha por trás de si uma consequência terrível, porque antes iluminados pela luz divina, conduzidos pela luz divina, guiados pela luz divina, agora eles se tornam cegos,
cegos espiritualmente, cegos para com Deus, cegos para todo bem, cegos para a santidade, cegos pela falta de luz maligna proposta por Satanás e aceita por eles. Ou seja, aqui há um jogo de palavras. Na verdade, o abrir de olhos proposto por Satanás significava, no fundo, tornar-se cego. Não era abrir os olhos, era fechar os olhos. Não era enxergar, era deixar de ver. Por isso, o abrir de olhos do verso 7 significou tornarem-se cegos para Deus, a verdadeira luz do paraíso que havia sido criado e no qual eles habitavam. Todos os homens tornaram-se cegos espirituais após este momento. Todos os homens são cegos para Deus, cegos para a sua palavra, cegos para qualquer bem espiritual. Eles são incapazes de enxergar, incapazes de fazer qualquer bem diante do Senhor, tal qual eu e você já fomos um dia, talvez tal qual você ainda é hoje, cego para a beleza e para as delícias que há em Deus, nas suas promessas e naquilo que Ele faz em nossa vida. Então, no meio desta cegueira toda, nós encontramos o proto-evangelho. Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia, esta primeira aparição das boas novas da salvação em Cristo, do descendente da mulher prometido. Esta é a primeira vez que Cristo é prometido como o descendente que viria para triunfar Satanás, que havia lançado todo o mundo em uma cegueira espiritual. Aquela não seria a condição final. Haveria alguém que na plenitude dos tempos entraria em cena, sendo o próprio Deus encarnado, o descendente de uma mulher, para pisar a cabeça da serpente. Este descendente seria a luz divina, a luz de Deus para um mundo dominado pela cegueira espiritual. Este descendente seria a própria luz para um mundo de cegos. E eu sei que você sabe que é assim que Jesus é apresentado nos evangelhos. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, nos diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida humana. Jesus aparece no cenário da história da redenção dizendo: eu sou a luz. Se não querem viver cegos, sigam-me a mim, ouçam as minhas palavras. Aqueles que me seguem jamais andarão em trevas. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, nós lemos assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem olhava para Cristo via a luz de Deus resplandecida nele, como o unigênito Filho de Deus, repleto de graça e de verdade, e a luz divina para aqueles que estavam cegos por causa dos seus pecados. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, Paulo vai nos dizer assim: porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está nos dizendo que para alguém ser tirado da sua cegueira espiritual, para que as escamas caiam dos olhos de qualquer pecador, algo é essencial: que a luz de Cristo resplandeça, que a luz de Cristo brilhe na mente, no coração, da alma do perdido pecador. Porque desde Gênesis 3,15, Jesus Cristo é apresentado a nós como a única luz que poderia de fato e de verdade reabrir os olhos que foram fechados
pelo pecado, é abrir os olhos dos seres humanos pecadores, cegos, por causa de ouvirem a tentação de Satanás e desobedecerem a Deus. Essa realidade escura, essa realidade de trevas, somente poderia ser mudada pela existência, pela encarnação do amoroso, gracioso Filho do Deus Criador, o Messias prometido no Antigo Testamento. Esta é a mensagem do Natal cristão para nós. Por isso, nós como crentes cremos que esta mensagem é poderosamente iluminadora, porque nos mostra e nos aponta Jesus Cristo como a luz de Deus para os pecadores cegos, como eu e você. Esta é a luz que Deus preparou para mim e para você. Cristo é a luz que Deus enviou ao mundo para os pecadores como eu e você. Isso significa que somente Cristo Jesus, somente Ele, pode libertar você da sua cegueira espiritual. Mas ninguém pode fazer isso. Somente a luz do mundo, somente a luz de Deus, Cristo Jesus. Somente Ele pode te resgatar desta escuridão de vícios que você vive, talvez da pornografia, talvez da bebedeira, talvez de tantas outras coisas, da mentira, da fofoca, seja lá do que for. Só Ele pode te tirar daí do lugar que você está, só Ele pode tirar dessa escuridão, porque só Ele é a luz que você necessita. Somente Jesus pode te arrancar das trevas da sua vida desgraçada. Se você está em trevas, se sua vida está em trevas, a solução para você, ela não pode ser comprada, ela não pode ser merecida, mas ela te é dada gratuitamente pelo amor de Deus, na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, a sua maior necessidade não é de carros, não é de casas, não é de dinheiro, não é daquilo que o mundo pode te dar. A sua maior necessidade é que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça em seu coração, em sua mente, em sua alma, te dando o entendimento salvífico do que é que Ele fez por ti na cruz do Calvário. É isso do que você necessita. É por isso que você deve clamar todos os dias, para que sua mente seja iluminada pelo raio da esperança chamado Cristo Jesus. Sabe o que é interessante? Porque, como eu disse, o livro de Gênesis é o começo desta história toda. Sua vida apenas mudará quando Deus disser ao seu coração aquilo que Ele disse em trevas, em meio a trevas de uma terra sem forma e vazia, lá no capítulo 1, verso 3. Volte lá comigo. Sua vida apenas mudará, as trevas apenas serão dissipadas, quando o mesmo Deus que disse em meio às trevas de uma terra sem forma e vazia, disser ao seu coração: haja luz. Haja luz. Somente quando o Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, disser ao seu coração, à sua mente, à sua alma: haja luz, as trevas serão dissipadas, os vícios serão abandonados, os pecados serão perdoados, e você já não mais viverá em trevas, você viverá sobre a luz de Cristo, o Filho de Deus, quem se encarnou por mim e por você. Mas é preciso que o Espírito Santo diga: haja luz. Seus olhos serão abertos para a realidade que realmente importa, a realidade do amor divino manifestado na pessoa e obra do Messias prometido, Cristo Jesus. Mas Gênesis 3,15 também nos ensina que a mensagem do Natal cristão é uma mensagem de perdão aos culpados. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos dos versos 8 a 10. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem
após a queda de Adão e Eva, um dos primeiros sentimentos que assaltou o coração dos nossos primeiros pais foi o sentimento de culpa. Um sentimento antes desconhecido por eles, um sentimento que eles nunca haviam experimentado, um sentimento que nunca havia passado pelo coração, pela mente, pela alma daqueles nossos primeiros pais. Mas depois de morderem aquele fruto e terem os seus olhos abertos, o coração deles é tomado, assaltado pelo sentimento da culpa. Agora eles olham para Deus, e diante deste Deus santíssimo, deste Deus poderosíssimo, eles se veem como devedores. Antes se viam como filhos amados, que viviam em santidade, em comunhão perfeita, não tinham nada que deviam para o Senhor Criador. Mas agora a realidade muda. Essa nova forma de enxergar o mundo legou a eles um novo sentimento, o sentimento de que agora deviam alguma coisa à santidade divina, que deviam alguma coisa ao Deus Santíssimo. Então, vendo-se como devedores, tomados pela culpa, os nossos primeiros pais têm duas reações, que está nos versos que nós lemos. A primeira reação: eles se escondem da presença de Deus. Deus vem se encontrar com eles na viração do dia, como Deus sempre fazia, para ter comunhão com a sua criação. Mas algo havia mudado na sua criação. Eles agora sentiam-se culpados. A presença santa, amável, deleitosa do Criador já não era mais assim. Era uma presença assustadora, terrível, porque a santidade de Deus tornava aquele encontro extremamente inaceitável para aqueles nossos primeiros pais. Então eles se escondem por entre as árvores do jardim da presença santa de Deus. Mas há uma segunda reação também que o texto nos diz. Eles agora não falam com Deus às claras. Eles respondem a Deus por de entre as árvores do jardim. Antes, eles conversavam com Deus às claras, não precisavam se esconder. Não havia necessidade de esconderem-se por trás de arbustos, árvores, plantas e outras coisas. Mas agora nem sequer falar com Deus eles conseguem. Para falar com Deus, eles permanecem escondidos por entre as árvores do jardim. E as consequências são claras aqui para nós, como o texto nos diz. O próprio Adão diz: eu tive medo e me escondi. Eles são tomados pelo medo, e o medo os leva a se afastarem da presença de Deus. Por sua vez, o Senhor Deus vai declarar Adão e Eva culpados. Senhor Deus vai estabelecer as punições para Adão e Eva e todo o restante da criação. Nós vemos isso a partir do verso de número 14 até o verso de número 19. A serpente, Deus diz que ela seria maldita entre todos os animais. A mulher, o Senhor Deus diz que multiplicaria a dor e o sofrimento da gravidez e o dar à luz a filhos. Ao homem, o Senhor Deus estabelece que o sustento para ele e sua família agora seria de forma árdua, deveria suar, porque a terra seria maldita por causa dele. A ambos, Deus diz: ao pó vocês tornarão, pois do pó um dia vieram. Cada sentença dada, cada punição falada por Deus, pronunciada pelo Senhor, é uma declaração de culpa, de que os nossos primeiros pais haviam pecado, haviam desobedecido e que agora eram culpados diante do Senhor. O paraíso estava desmoronando diante dos olhos de Adão e Eva. Aquele paraíso lindo, maravilhoso, santo e perfeito, agora estava
desmoronando. Eu fico imaginando Adão e Eva recebendo cada punição, vendo o mal entrar no mundo, vendo a perfeição de Deus ser destruída, e a mente e o coração deles os espinhando, dizendo: vocês são os culpados. Mas em meio a todo esse cenário de culpa, há ainda Gênesis 3,15. Em meio a culpas e punições, a profecia do descendente da mulher, que pisaria e triunfaria sobre a cabeça de Satanás, trazendo esperança de perdão aos nossos primeiros pais. Gênesis 3,15 é a profecia de Deus, de que não havia acabado ali a história, de que Deus interveria na história da redenção, enviaria um descendente que libertaria o homem, a sua mulher e toda a criação do cativeiro do pecado, do cativeiro da culpa do pecado. O perdão não seria adquirido nem por força, nem por merecimento, mas seria recebido gratuitamente das mãos do Criador, tal qual acontece no verso de número 20 e 21, quando o Senhor Deus sacrifica animais, e com a pele destes animais, cobre Adão e Eva, como um sinal de que os seus pecados haviam sido perdoados. O sangue havia sido derramado, o perdão estava sendo oferecido e estabelecido para os nossos primeiros pais. Portanto, Cristo é o Messias prometido, cuja finalidade é a salvação da ira vindoura. Por isso, Paulo nos diz assim, por isso o Evangelho de Mateus nos diz assim, no capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Quando nós chegamos em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo nos diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, texto que nós lemos no começo do nosso culto, nos diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Portanto, desde Gênesis, Jesus Cristo é apontado como aquele que conquistaria e doaria ao povo de Deus o perdão, cancelando os seus pecados, perdoando as suas iniquidades, encravando na cruz o escrito de dívida que constava contra cada um deles. Mas isso está aqui, em meio a punições, em meio a maldições, Cristo é prometido como o perdão aos pecadores. A mensagem do Natal, portanto, é divinamente perdoadora. Jesus Cristo é o meio pelo qual recebemos sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, o perdão divino. É este menino que nasce de forma simples, mas sendo Deus eterno, que conquista e doa sobre nós, por nós e a nós, o perdão divino. A culpa que você carrega, a culpa que você sente no seu coração, tem uma origem, é o pecado, porque você é um pecador. Mas esta culpa que consome a sua consciência, consome o seu coração, destrói a sua alma, você pode ser liberto dela, desde que você creia em Jesus, desde que você creia nesse descendente da mulher, desde que essa pequena profecia esteja escrita nas paredes do seu coração, desde que Cristo seja
de fato e de verdade o Senhor e o Salvador da sua vida. Esta é a única forma, meu querido irmão, minha querida irmã, de sua culpa ser desfeita, e dessa culpa não mais te afastar de Deus, não mais te levar para longe de Deus, não mais te esconder da face de Deus, da voz de Deus em meio às árvores da nossa vida. A única forma é você estar alicerçado, ancorado neste descendente da mulher. A libertação pela qual a sua alma clama, o seu coração anseia, você agoniza, se dá apenas por meio da fé em Cristo Jesus. Neste mundo você pode ter muitos prazeres. Você pode ter o prazer de se casar, você pode ter o prazer de ter os seus filhos, você pode ter o prazer de trabalhar naquilo que você ama, você pode ter o prazer de ter uma igreja na qual você congregar. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer: o maior prazer que você pode sentir na sua vida, aqui e por toda a eternidade, é ouvir Deus dizer ao seu coração: os teus pecados estão perdoados. Este é o maior deleite que sua alma pode ter. Ouvir Deus dizer ao seu coração miserável, pecador, fraco, carnal, como nós cantamos aqui nessa noite, Deus dizer poderosamente: os teus pecados estão perdoados em Cristo. E você vai experimentar uma paz, um deleite, uma alegria que você nunca antes sentiu na sua vida. Mas é preciso que a mensagem do Natal faça sentido para você. É preciso que você creia nessa mensagem, que esse descendente veio, que ele nasceu e que ele morreu na cruz do Calvário para salvar você, para trazer perdão sobre a sua vida. Não importa o que você já fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa quem você é, Deus pode perdoar todos os seus pecados. Nós vamos encerrar entendendo que a mensagem do Natal é uma mensagem sobre vida aos mortos. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso de número 24. A palavra do Senhor nos diz assim: e expulsou o homem, vamos todos juntos, irmãos? E expulsou a cegueira espiritual e a culpa de Adão e Eva eram apenas sinais da consequência maior da desobediência a Deus. Esta consequência a Bíblia chama de morte. Isso já estava anunciado e prometido pelo Senhor no capítulo 2. Veja comigo os versos 15, 16 e 17. Um dia o Senhor Deus disse assim ao homem e a sua mulher: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Vamos juntos, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente. E assim aconteceu. O homem e a sua mulher morreram. Esta era a consequência maior daqueles primeiros sinais que nós já vimos até aqui. A partir daquele momento, o ser humano começa a herdar a morte física. O Senhor Deus disse: do pó você foi feito e ao pó você tornarás. A morte moral, a incapacidade de fazer qualquer bem diante do Senhor, qualquer bem espiritual de valor e de beleza, mas também a morte espiritual. Eles agora estavam afastados do Senhor, já não tinham mais comunhão com o Senhor. E por fim,
a morte eterna, simbolizada no mandamento da presença divina por toda a eternidade. É isso o que está acontecendo aqui no verso 24. O homem estava sendo banido da presença de Deus. Nunca mais o homem teria a mesma comunhão que teve um dia com o Criador. Não seria possível mais ter vida e vida eterna com o Criador. Inclusive, o Senhor Deus diz no verso 24: eu vou expulsá-los para que eles não tomem o caminho da árvore da vida. Ali estava simbolizado a nós a morte eterna, este banimento da presença santa, amável por toda a eternidade, do paraíso da comunhão com o eterno, com Deus, comunhão eterna com Deus. Consequentemente, o ser humano agora estava morto, apenas esperando a declaração final de sua condenação eterna, a saber, aquilo que a Escritura chama de morte eterna. Mas é nesse cenário de morte, é nesse cenário onde parece que já não há mais vida, onde já não há mais esperança, já não há mais como o coração de Adão e Eva serem vivificados pelo Senhor, que há a profecia de Gênesis 3,15. É nesse cenário de morte que há uma profecia de esperança de vida eterna, por meio do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas veja, o texto nos diz que para isso, o seu calcanhar seria ferido. Há uma diferença muito grande aqui, porque a profecia está nos dizendo que a vitória e o triunfo de Satanás era um triunfo aparente, algo temporário, algo que não tinha um efeito permanente. E assim foi, porque Cristo Jesus permaneceu apenas 3 dias sobre o poder na morte, e não a vida inteira. Mas quando o texto diz da vitória de Jesus, o texto diz que ele pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, uma ferida mortal, uma vitória final, eterna, um triunfo que resultaria em consequências eternas para o povo de Deus. Por isso que quando nós vamos aos evangelhos, por exemplo, em João 3,16, que você provavelmente conhece, nos diz assim as Escrituras: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós vamos a 1 João, capítulo 5, verso 11, nós lemos o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Romanos 6, verso 23 nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste mundo dominado pela morte, após Gênesis 3, há uma esperança de vida, e essa esperança de vida não brilha apenas quando Jesus nasce, ela brilha desde Gênesis 3, verso 15, do descendente que venceria e daria ao povo de Deus a vida eterna. Desde o começo de todas as coisas, não há outro plano. O plano sempre foi Cristo, como aquele que traria vida e vida eterna aos mortos. Por isso, irmãos, a mensagem do Natal, ela é graciosamente vivificadora.
Cristo Jesus nos dá vida, e nos dá vida eterna. Ele vivifica o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, por toda a eternidade. Não é algo temporário, é algo eterno. A única forma que eu e você temos de escapar da morte eterna, no lago de fogo e enxofre, condenados a uma eternidade, afastados da presença bendita de Deus, é crermos em Cristo, é descansarmos em Cristo, é estarmos alicerçados em Cristo, é ter Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu sei que você tem medo do inferno, eu sei que você tem medo do lago de fogo e enxofre, eu sei que você tem medo da ira de Deus. A única forma de você triunfar sobre este medo e ter a certeza de uma vida eterna de bênçãos, não de morte, é olhando para Cristo, confiando em Cristo e vivendo para a glória de Cristo. Então, escute bem, se você não quer ficar de fora do paraíso da comunhão com Deus, do paraíso eterno da comunhão de Deus, assim como Adão foi expulso daquele primeiro paraíso da comunhão com o Senhor, se você não quer ficar de fora, se você não quer ouvir de Cristo naquele dia, afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Se você não quer ficar de fora, você precisa apenas de uma coisa: da cruz de Cristo fincada no solo do seu coração, para que você então receba vida e vida eterna. Morra abraçado com os seus pecados, e você viverá uma vida inteira, eterna, longe da presença bendita do Senhor Deus. Como nos diz João capítulo 3, verso 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você está morto, ou você já foi vivificado em Cristo Jesus? O Natal é a ocasião de celebrarmos a Deus pela encarnação de Jesus Cristo, que veio ao mundo nos redimir, veio ao mundo estabelecer a paz entre o Senhor Deus que nos criou e nós. Por isso o Natal, desde os primórdios de todas as coisas, é uma mensagem poderosa e iluminadora para os pecadores cegos. É uma mensagem perdoadora aos pecadores culpados diante do Deus Santíssimo. É uma mensagem graciosa e vivificadora para os pecadores que estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Luz, perdão e vida somente em Cristo Jesus. Luz, perdão e vida somente em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Natal cristão. E que esta mensagem esteja estampada em você, como servo do Deus Altíssimo. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos nessa noite, porque um dia nós éramos cegos. Um dia, Senhor Deus, nós éramos culpados diante do Senhor. Um dia nós caminhávamos neste mundo apenas aguardando a nossa condenação final. Ah, Senhor, mas desde o primórdio de todas as coisas,
Desde o livro de Gênesis, desde quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor já tinha traçado um plano perfeito para mim e os meus irmãos. Um plano que se chama Cristo Jesus. O teu Filho eterno que viria ao mundo se encarnaria para trazer a nós a luz divina que nos ilumina e nos arranca das trevas do pecado, para trazer a nós perdão para o nosso coração culpado, a nossa alma amargurada, para trazer a nós vida, enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos encontrou sem vida, sem esperança, sem beleza, e hoje em Cristo nós temos tudo o que jamais poderíamos ter se Ele não houvesse nascido neste mundo. Nós temos vida e vida em abundância. Nós temos perdão e perdão eterno. Nós temos luz que nos ilumina todos os dias da nossa vida e também nos iluminará por toda a eternidade. Ó Deus, bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu Filho que veio ao mundo por nós. Bendito seja o descendente da mulher que pisou sobre a cabeça da serpente, para mim e os meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Indo de pé, nós vamos cantar o hino 304, a voz do Evangelho, encerrando o nosso culto ao Senhor. Segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, e o perdão de Deus nos traz. As novas signos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois nos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Agora, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, as ternas e santas consolações do Santo Espírito do Senhor,
permaneçam sobre vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu e os presbíteros estaremos à porta para cumprimentar os irmãos. Deus os abençoe, tenham todos uma ótima semana.